Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Mr. Overthinker, como sempre, com os vossos hosts, Guilherme e Tiago. E o episódio de hoje vai ser para vos elucidar e explicar qual será a melhor split semanal de treino, ou seja, de acordo com as vezes que vocês podem ir ao ginásio, qual seria a split mais ideal. Podemos já começar por explicar o que é esta divisão semanal e que tipos de divisões semanais é que existem. Portanto, Tiago. Ora, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Isto das divisões semanais, no fundo, há várias formas de se treinar no ginásio, digamos assim, consoante que grupos musculares treinamos por treino. E uma delas seria, por exemplo, full body, corpo inteiro, treinar toda a musculatura do nosso corpo no mesmo treino. Temos também upper, que é treinar só a parte superior, lower, só a parte inferior, e depois temos as chamadas bro splits, que é por grupos musculares no treino, e temos ainda o famoso push-pull legs, que acaba também por ser meio que um bro split, e no fundo são essas que eu saiba, as diferentes. Sim, depois tens híbridas, tens push-pull Sim, legs upper lower, sim, uma dá para junção das fazer, várias. dá para fazer de várias formas. E eu acho que aqui a chave para tu descobrires a tua split semanal é quanto volume de treino estás a fazer por semana e, mais uma vez, quantas vezes é que tu consegues treinar por semana. Porque, ao fim e ao cabo, se tu tiveres um volume de treino bastante alto e quiseres só ir 2 ou 3 vezes ao ginásio, a verdade é que tu vais ter de fazer um full body e vais ter de passar para aí 2 horas e meia no ginásio para conseguir atingir esse tipo de volume de treino. Portanto, eu acho que tem muito, dentro daquilo que é o range optimal de. Eu adoro esta palavra, treino optimal. O range optimal, já estou a entrar por outros caminhos, mas basta tu saberes quanto volume tens atingido durante a semana, que também será mais fácil tu saberes por quantos dias tens de dividir esse volume, ok? E lá está, se tu vais mais vezes ao ginásio, podes tolerar mais volume de treino, se tu vais menos vezes ao ginásio, podes tolerar menos volume de treino. Acho que isso é bastante self-explanatory. Um, mas pronto, começando aqui pelo full body. Portanto, o full body, como o nome indica, vai ser uma divisão semanal em que tu, cada vez que vais ao ginásio, treinas o corpo inteiro. Portanto, neste caso, o foco será trabalhar grandes musculaturas, grandes grupos musculares, como as pernas, o peito e as costas. É aquilo onde tu podes focar no full body. E na tua opinião, até quantas vezes por semana é que faz sentido fazer um full body? Eu ia responder a isso, mesmo que não perguntasses. Eu acho Pronto, que, na tudo bem. minha opinião, até 3 vezes por semana, ou seja, uma pessoa que só conseguir 3 vezes por semana, ou uma, ou duas, ou 3 vezes por semana ao ginásio, eu penso que full body pode ser uma opção viável, não a única, claro, mas Uhum. a meu ver, pode ser se calhar a melhor. Eu diria que 4 vezes por semana treinar full body já não poderia ser um plano, ou seja, uma estruturação do treino linear, em termos de volume ser igual em todos os treinos, Uhum. falando assim, porque por uma questão de gestão de fadiga e de recuperação e tudo mais, já pode ser mais complicado. Por isso eu diria que até 3 vezes por semana um full body é bastante execuível, e dá para ter bastantes resultados, ao contrário do que algumas pessoas pensam, com um full body. Eu, por exemplo, eu não tinha esta opinião, mas por causa de toda a preparação do triatlo, eu mudei o meu treino para que. Aliás, eu mudei o meu treino, eu vi-me mais ou menos obrigada a alterar de forma a que fosse essa a minha estrutura de treino, e vi progressos, e mudou a minha maneira de ver as coisas, e acho que é uma opção bastante viável, mesmo para quem lá está, tem pouco tempo na semana para ir ao ginásio. Eu acho que sim, e honestamente acho que toda a gente devia passar pelo processo. Eu acho que isto, como tudo na vida, isto é um processo e é uma escada que tu tens de subir aos poucos. E eu lembro-me quando eu estava a fazer a mentoria do Jordan Peterson, do Train by GP. Se não conhecem, pessoal, vão ver, ele é mesmo muito bom naquilo que faz. E ele diz que todas as pessoas devem passar pelas várias splits, portanto, full body, upper lower, push pull legs, e depois talvez uma bro split mais para a frente.
Isto porque um full body vai-te permitir acumular volume e realmente focar no pouco volume que tu consegues ter nessa semana. Portanto, tu pensas assim, ok, eu só tenho estas X séries para matar o meu peito, portanto eu vou ter de dar tudo, porque só tenho 3 sessões na semana de full body, portanto eu tenho de dar tudo nestas 3 sessões. Depois passas por uma upper lower, que, na minha opinião, quando se treina 4 vezes por semana, é sem dúvida a melhor opção. Portanto, 3 vezes full body, sem dúvida, que na minha opinião seria o melhor, e depois 4 vezes passamos então para um upper lower split, portanto seria upper, lower, descanso, upper, lower, descanso, e assim sucessivamente. E lá está, aqui no upper lower 2 vezes por semana já estamos a entrar naquilo que nós podemos considerar optimal para ganho de massa muscular, porque treinamos todos os grupos musculares 2 vezes por semana e já conseguimos acumular mais o volume do que conseguíamos com o full body. É claro que se nós quisermos chegar a 20 séries por semana com o upper lower, os treinos podem ficar bastante extensos. Mas eu também te queria perguntar, quando tu estavas a fazer full body para a tua prova, qual foi o máximo de volume que tu atingiste? Em termos de séries, Vamos por grupo, simplificar, sim. por Sim. grupo muscular a nível semanal, eu não sei de cor, mas eu estava com muito pouco. Eu disse na altura, eu acho que estava com cerca de 6 a 8 séries por grupo muscular por semana. Portanto, Era de facto muito pouco. é o mínimo volume Foi, efetivo. exatamente, e foi exatamente também um pouco pelo aquilo que tu disseste dos treinos serem muito longos. Eu Exato. estava praticamente com uma série de trabalho por exercício. E lá sei, tu sentias que tinhas de dar tudo nessa série. Exatamente. Bem E mais eu do acho, que se eu fizesse 2 a 3, sim. Sim, e eu acho que aqui a palavra intenção e a palavra intensidade sem tem dúvida. um grande role no que toca a full body e principalmente no que toca a pouco volume de treino. Porque se tu fizeres o teu trabalho muito, 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 muito bem feito, não precisas nem metade do volume que se calhar certas pessoas dizem que Sim, precisam, percebes? sim. Por isso é que eu acho que cada vez mais aquelas 4 séries até à falha, com drop set e com cluster set, não sei o que, já caiu em desuso, porque as pessoas já perceberam que com menos conseguem obter mais. Mas pronto, de 1 a 3 vezes por semana full body, de 4 vezes por semana upper lower, e agora vamos entrar naquilo que eu considero a melhor, na minha opinião, melhor divisão semanal para a maioria dos casos, que é 5 vezes por semana, que seriam push-pull legs, upper, lower. Ou push-pull legs, descanso, upper, lower, descanso. Que é a split que eu faço. Pá, eu não quero estar em erro, mas eu acho que já faço esta split há 1 ano e tal, 2, sem trocar. Tirando ali mais perto da prova, que tive de fazer umas certas alterações. Mas esta split permite-me acumular volume suficiente, que eu não aguento mais do que 16 séries por semana. Não vale a pena tentar passar das 16, porque não recupero. Portanto, entre 8 a 16 séries por semana dá muito bem para encaixar nesta split. E lá está, treino 5 vezes por semana, tenho 2 dias de descanso. É mais do que suficiente para ter o máximo de ganhos possíveis, na minha opinião. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aqui, Lá está, push pull legs acaba por ser o melhor, é considerado pela maior parte das pessoas a melhor divisão de treino e aí tem muito a ver lá está, com a divisão que tem faz com que seja possível acumular o volume ideal para cada pessoa ao longo da semana com o devido descanso que também é preciso. certo, exatamente. Eu acho que esta split permite-te descansar, ter o melhor mix entre um, treino e descanso. Porque tu consegues treinar o suficiente para ter o máximo de ganhos possíveis e consegues descansar o suficiente para ter o máximo de ganhos possíveis. Pronto, é mesmo o creme de la creme. Uhum. Uma coisa que eu não apoio e não acho que seja correto são aquelas pessoas que treinam e não têm dias de descanso programados e tipo treinam até não conseguirem mais e quando precisam de dia de descanso têm. Eu sei de pessoas que fazem isto, até pessoas bastante famosas que fazem isto e não me interessa quantos seguidores têm ou não têm. Isto está errado, é incorreto e provavelmente está a limitar os vossos ganhos musculares. Portanto, se vocês são uma destas pessoas que
treina 10 dias seguidos e depois descansa no 11º dia porque simplesmente não lhes apeteceu ir ao ginásio, se calhar vocês não estão a treinar com intensidade suficiente, o que faz do vosso treino um treino um bocado fofo. Esta é a minha opinião. Sim, e essa pode ser uma das opções. A outra opção é meter em risco de lesão a estrutura que não está pronta para estar a Exatamente. treinar durante esses Porque dias todos. eu digo, se uma pessoa estiver a treinar com a intensidade correta e com a intensidade tipo, difícil, a pessoa não aguenta 3 dias ou 4 dias seguidos com a mesma intensidade. É impossível. O teu sistema nervoso central fica derretido como a manteiga. É mau, mas mau. Mas pronto. Portanto, 5 vezes por semana, push-pull legs, upper lower, estamos os dois de acordo em relação a isso. E Sim. agora chegamos às 6 vezes por semana. 6 vezes por semana, para mim, é o limite aceitável para se treinar numa semana. Portanto, e foi o máximo de vezes. Não, quando eu era mais novo, eu já treinei também 15 dias seguidos, mas vamos falar só do período em que eu realmente sei do que é que eu estou a fazer, que é nos últimos 3, 4 anos, ou 4, 5 anos. Um, então, 6 vezes para mim é o limite máximo de vezes que eu treino numa semana. Normalmente eu fazia push-pull legs, descanso, push-pull legs, depois descanso e nunca bate certo, portanto estás sempre a rodar. Uhum. 3 dias de treino, um dia de descanso, 3 dias de treino, um dia de descanso. Pronto. Essa era a minha split quando eu treinava 6 vezes por semana. Mas lá está. Dado que a minha intensidade de treino sempre foi bastante alta, chegava a um ponto em que eu não conseguia progredir, não conseguia acumular mais volume, ficava cansado, já nem dormia bem, já nem tinha apetite, portanto estava tudo off. Qual é que é a Sim. tua opinião em relação a isso? Sim, eu também já fiz esse split, mas eu não fiz com um dia de descanso a meio, porque lá está, como eu sei que há imensa gente que treinar ao fim de semana já é complicado, mas treinar ao domingo, Domingo é psicologicamente, dia de família. Domingo é sim. dia de família. Então, para mim, domingo nunca foi dia de treino, ou tento sempre que seja o meu dia de descanso. Há Uhum. muitos domingos em que não dá para fazer dia de descanso por causa de coisas. Ahm, mas, portanto, eu quando fiz push, pull legs, descanso. E é como tu disseste, acaba por ser execuível até o corpo pedir descanso ou pedir um deload, vá, porque especialmente se for feito com a intensidade que é suposto fazer. Eu acho que é isso. Acho que as pessoas, quanto mais as pessoas tentam fazer, menos intensidade vão ter. Essa aí é um basta. Tu não consegues treinar 6 ou 7 vezes na semana e manter a intensidade que conseguirias treinar 4 a 5. É um facto. Portanto, por isso é que eu acho que 5 vezes é ali é o meio, é o melhor. Mas pronto, quando nós entramos aqui nas 6 vezes por semana, se calhar também, em vez de um push-pull legs, nós já podemos fazer, por exemplo, a tão falada bro split e a tão usada bro split, que eu acho que é a split rainha cá em Portugal. Portanto, a maior parte dos culturistas e a maior parte das pessoas hoje em dia gostam de treinar desta forma. E fico feliz de ver que já está a cair cada vez mais em desuso, mas acho que ainda a grande maioria faz esta bro split. Em que é que consiste a bro split? Queres explicar tu? Diz tu, dá-me um exemplo de uma split semanal para as pessoas perceberem melhor o que é que isso consiste. Ok, vamos. Se eu fosse fazer uma bro split, eu faria, por exemplo, segunda-feira peito, porque é o Dia Internacional do Peito. Depois, na terça, fazia costas. Depois, treinaria perna. Portanto, no terceiro dia seguinte, treinaria perna. Quarto dia, treinaria ombro. Quinto dia, treinaria braços apenas. E se calhar no sexto dia, ou lá está, tirava o dia, ou fazia, por exemplo, sei lá, se vocês quiserem ser muito meticulosos, gêmeos, antebraço e esse trabalho, e abdominal, por exemplo, que é esse trabalho que normalmente as pessoas negligenciam. Sim, eu acho que um bro split tem essa vantagem que dá para fazer uma gestão de volume por grupo muscular muito mais ao pormenor do que outras splits, possivelmente. E Hum, talvez para quem é um atleta já bem avançado e que compita e tudo mais e que precise de coisas mais minuciosas, mais ao pormenor, possa fazer sentido. Mas ok, e eu acho que esta split só faz sentido para uma pessoa que já tenha
o shape, ok? Exato. E que esteja apenas a tentar aprimorar aquilo que já tem. Mas hoje em dia tu já vês muito poucas pessoas a Sim, fazerem, por exemplo, um dia de peito sem tríceps, ok? sim, Portanto já entramos aqui num híbrido. Um, mas ainda existe aquelas pessoas que treinam peito uma vez por semana, costas uma vez por semana, perna uma vez por semana. O que é que acontece nestes treinos? Vocês têm de colocar o volume todo numa só sessão. E o que é que acontece? O vosso primeiro exercício, top, ganha intensidade. Segundo exercício, ainda está com boa intensidade. Terceiro exercício, começa a baixar a intensidade. E à medida que vai passando o tempo nessa sessão, a vossa intensidade vai caindo a pico, porque é normal. Porque quanto mais tempo nós treinamos, menos energia temos, logo menos intensidade também conseguimos trazer para o treino. Daí eu achar que a Bro Split, ou esta divisão de um grupo muscular por semana, não é a melhor. E para além disso, temos aqui outra questão, que se tu só treinas um grupo muscular uma vez por semana, tu só vais atingir cada grupo muscular uma vez a cada 7 ou 8 dias. O que é que acontece? Nós temos aquele período da supercompensação que supostamente, idealmente, tu queres atingir, que é a cada 72 horas. A cada 72 horas tu queres treinar todos os grupos musculares, certo? uhum, Não é possível na maioria dos casos, no entanto, é sempre melhor tu, por exemplo, tocares no peito à segunda e depois tocares no peito à quinta do que tocares no peito à segunda e à segunda da semana a seguir, na minha opinião. sim. Por isso, eu acho que neste caso, frequência acima de volume numa só sessão vai-te beneficiar só porque a tua intensidade consegue estar mais alta. Sim, eu acho que lá está, foi como dissemos, há certos atletas que para aprimorar certos pontos possa fazer sentido, mas a verdade é que somos todos humanos e passar o máximo tempo possível no ginásio por dia não é, acho que não é o objetivo de toda a gente, então Pois, acaba sempre por ser mais eficiente, já que estamos a treinar, por exemplo, o peito, a treinar os músculos que também ajudam nesses movimentos, neste caso o tríceps e talvez o ombro, e daí sim, ter sido inventado, lá está, o treino push-pull legs, porque é tudo músculos sinergistas e que a nível de tempo e de já que eles vão estar a trabalhar também, por exemplo, neste caso no treino de peito, continuamos o trabalho deles mais isolado e acaba por ser mais eficiente do eu que acho que é isso. uma vez por semana, a cada 7 dias, como tu disseste, treinar cada grupo muscular. Eu acho que hoje em dia existe um grande spotlight à volta do treino optimal, mas eu acho que as pessoas estão a desfocar do que é que realmente é um treino optimal. O treino optimal não é tu escolheres escolheres, por exemplo, laterais no cabo com máxima amplitude em vez de laterais com halteres. Não, não tem muito a ver com a sessão de exercícios, tem a ver com ser eficiente com o tempo que estás no ginásio. Portanto, tu vais tirar mais proveito do movimento que tem tensão na sua totalidade de amplitude do que propriamente num exercício que tem picos de tensão. E isto é que é o treino optimal e a split optimal, é vocês encontrarem o que é mais eficiente com aquilo que vocês conseguem gastar, por assim dizer. Portanto, se vocês numa semana têm 2 vezes para treinar, full body, porque vai ser o mais eficiente para ganho de massa muscular ou perda de gordura. 3 vezes, mesma coisa, full body. E eu acho que as pessoas hoje em dia, porque eu quero treinar como o Sibam. Tu não tens a estrutura do Sibam, não tens o tempo que o Sibam tem, nem tens a necessidade que o Sibam tem. Ponto final. Sim, E quem acaba de entrar no ginásio vai ganhar muito mais massa muscular com menos séries de trabalho do que propriamente com mais séries de trabalho. Claro, quando eu digo menos séries de trabalho, são menos séries de trabalho de qualidade. Eu não estou sim. a falar daquelas séries de trabalho que parece que estão a dar festinhas já ao vosso cãozinho. Mas pronto, é assim. Depois temos aqui um grande fator que vai determinar a tua split semanal, que é a aderência. E esta é a mais importante de todas. Se não fores aderente àquilo a que te propões, não serve de nada. Portanto, de todas estas splits que nós temos, seja full body, upper lower, push pull legs ou bro split, ou uma split híbrida, tu tens de ver qual é que é a split que tu gostas mais de fazer. Porque eu digo que eu não gosto de treinar bro split. E podia treinar numa bro split, mas odeio. Então não me vais ver a fazer uma bro split. Eu faço aquilo que eu gosto no ginásio, porque é para isso que eu treino, é porque eu gosto de treinar. Portanto, quando nós passamos a ser muito científicos e muito analíticos,
eu acho que, no meu caso, pelo menos, perde a graça. E eu faço só aquilo que eu gosto. Dentro daquilo que eu acho que faz sentido, eu faço aquilo que eu gosto. Sim, eu acho que disseste tudo. E a questão da aderência a longo prazo não importa se é o mais optimal o que estamos a fazer, se deixamos de ir ao ginásio. Por isso, o que importa mais realmente é gostarmos daquilo que estamos a fazer no ginásio e conseguirmos aguentar ou fazer essa split, neste caso, durante o máximo período de tempo possível. Porque isso é outra questão. Há muita gente que vai, faz 2 semanas e depois, eu vou mudar já. Já está bom, vou mudar. Quero mudar de exercícios, quero Pois, outra coisa. eu, por exemplo, essa questão dos exercícios, é muito raro eu mudar de exercícios aos meus clientes. Assim que eu encontro 3 ou 4 exercícios que as pessoas se adaptam bem e conseguem progredir e tudo mais, opa, eu só mudo se elas me disserem eu não gosto de fazer isto. Ou se elas me disserem eu estou a sentir uma dorzinha aqui enquanto faço exercício. Caso contrário, não. São muito poucos os motivos que podem fazer uma pessoa precisar realmente de trocar um exercício. Exatamente. E não faz sentido. Porque cada vez que tu trocas exercício, tu vais levar no mínimo 3 semanas a adaptar-te a esse movimento. E, portanto, todos os ganhos que tu estás a ter nessas 3 semanas são ganhos mecânicos, não são ganhos morfológicos, não são ganhos neurológicos, é mecânicos, que É o é corpo a habituar-te ao adaptar-se ao movimento. movimento, E, exatamente. exatamente, exatamente. E se calhar as pessoas, é mesmo essa a questão. Acaba essa parte desses ganhos e pensam, ok, eu já não estou a progredir, Yeah. Porque já não quero. ficam doridos e porque já não sentem aquele pump, então ficam, isto já não está a fazer efeito. Agora é que vai começar a fazer efeito. Mas Mas pronto. pronto, acho que é isso. Falámos de tudo. Exatamente. Falamos das splits todas que nós conhecemos, quer dizer, tenho a certeza que existe também esse split do dedo mindinho e esse split do abdominal com retroversão da bacia, mas whatever. Nós falamos daquelas que são mais conhecidas e que nós achamos que de facto Podem fazer fazem a sentido. diferença. Exato. Exatamente. Acho que é Pronto, tudo então. é isso. Esperemos que tenham Isto passou gostado. rápido hoje. Foi. Passou muito rápido. Até uma Esperemos que próxima, tenham gostado, pessoal. malta. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal. Portem-se bem.